Seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso Linguística de Texto. Eu sou o professor Antônio Carlos Xavier e tenho o prazer de recebê-lo mais uma vez aqui no nosso curso. Linguística de Texto, como o próprio título já nos indica, trata especificamente do texto, dos dois principais processos envolvidos no texto, que é a sua produção e a sua recepção. Neste caso, os pesquisadores da área têm eleito alguns temas para investigar a fundo esses dois grandes processos. Vejamos aqui alguns dos temas eleitos pelos pesquisadores em LT, Linguística de Texto, atualmente. São eles a organização global do texto, aspectos sociais e cognitivos no processamento das informações quando da produção e leitura de texto, ativação de conhecimentos prévios e de mundo, relação entre as modalidades falada e escrita, descrição de gêneros textuais e caracterização dos novos gêneros digitais nascidos com a internet. Vamos pontuar cada um desses grandes temas de pesquisa dos linguistas textuais. A organização global do texto envolve o conhecimento dos chamados fatores de textualidade. Os mais conhecidos, coesão e coerência, mas também um grande linguista de texto, professor Robert de Beaugrand, em um dos seus livros, publicado em 1983, ele trouxe uma contribuição muito interessante para que tanto o professor que ensina aluno a escrever, quanto todo e qualquer produtor de texto pensasse, refletisse na hora de produzir o seu texto, se este texto contém, além de coesão e coerência, outros fatores de textualidade. Então, os dois mais conhecidos, coesão e coerência, e abaixo, intencionalidade, intertextualidade, informatividade, situacionalidade e aceitabilidade. Nós vamos detalhar, numa próxima aula, cada um desses fatores de textualidade. Hoje, nós vamos tratar também, bem en passant, com alguns exemplos, esses dois principais, mas especificamente a coerência. Um outro tema eleito pelos pesquisadores da área, aspectos sociais e cognitivos no processo das informações quando da produção e leitura do texto, tem inquietado bastante. Por quê? Porque quando a gente fala em processo cognitivo ou processamento cognitivo, significa que a linguística de texto também se interessa por estudos dos neurônios, do processamento da informação neural. Entretanto, a linguística de texto não vai a fundo. Ela não vai tratar especificamente do processamento das sinapses, enfim. Ela fica apenas com o resultado de muitas pesquisas dessa área, relacionando-as à produção, memorização e conexão entre informações que a neurobiologia tem fornecido. Portanto, há um diálogo muito interessante, tanto de quem estuda o texto, quanto de quem estuda a mente humana, porque o processamento vai acontecer ali dentro. Então, interessa também perceber que na hora de compreender um texto, ou na hora de fazê-lo, escrevê-lo, produzi-lo, o autor leva em conta os aspectos sociais. Ou seja, existem elementos culturais que são extremamente importantes na hora da produção do texto. Por isso que usar a linguagem, seja por escrito, seja oralmente, é usar a cultura. Há uma relação muito imbricada entre linguagem e cultura. E na hora da escrita de um texto, é preciso estar atento às informações relativas ao seu leitor modelo ou leitor alvo, porque o objetivo é fazê-lo compreender, entrar na sua linha de raciocínio. Então, este é um tema muito interessante que tem
levado também os linguistas textuais ao diálogo com a sociologia, com a história, com como falei antes, a neurobiologia, né? Outro tema, ativação de conhecimentos prévios e de mundo, significa que para ler você precisa buscar as informações que já estão lá engramadas, no sentido de grama mesmo, de enraizadas em você, porque são essas as informações que vão servir tanto para você comunicar o que você quer, quanto para entender o que você ouve ou o que você lê. Nós operamos mais ou menos encaixando as informações novas às informações velhas ou já armazenadas. Por isso que obter um conhecimento prévio sobre um tema que você vai ler é fundamental como condição sine qua non para você entender aquele texto. Imagine que você não saiba nada de física nuclear e, de repente, você se depara com um artigo científico da área. Você vai lê-lo, mas vai ter dificuldade em função do baixo conhecimento de informações específicas da área de física nuclear. Significa que você é um leitor incompetente? Não. Significa que você precisaria ter muito mais informações para poder entender aquele texto que foi dirigido a especialistas da área. Então, conhecimento prévio e o conhecimento que a gente vai carregando na vida, no dia a dia. Nós basicamente armazenamos as informações que nos chegam de duas formas. Ou pela experiência, a gente chama de conhecimento episódico, você vive a situação, ou então você ouve situações contadas por terceiro, ou você lê. É o chamado conhecimento vicário, ou conhecimento linguístico, por meio das linguagens várias, não só a linguagem verbal, todo tipo de linguagem vai deixar conhecimento para você. E esses conhecimentos são importantíssimos na hora de compreender um texto, na hora de produzir um texto, ok? Relação entre as modalidades falada e escrita. Muitos vivem dizendo por aí que falam bem, mas na hora de escrever tem muita dificuldade. É fato. Algumas pessoas são mais extrovertidas, são mais falantes, articulam bem o pensamento, o raciocínio, mas na hora de escrever... Mas não é porque são línguas completamente opostas, são modalidades de uso da linguagem que demanda planejamento diferenciado. Ou seja, você pode ter muito mais tempo para escrever e aí selecionar as palavras, escolher as melhores palavras, inclusive fazer consultas a dicionários ou a outros textos para consubstanciar aquele texto que você está produzindo, ou então, na fala, você tem muito pouco tempo entre o planejamento e a execução. Isso significa que nós tendemos a falar de modo mais simples, com frases mais curtas, e a escrever de modo mais complexo, com frases mais longas, períodos mais bem construídos, porque nós temos mais tempo para escrever. Então, este tem sido também um tema extremamente importante para os linguistas textuais, porque há duas teses grandes nesse tema. Uma que defende a ideia de que fala e escrita são duas modalidades completamente diferentes. E uma outra tese defende a ideia de que entre a fala e a escrita há um contínuo de aproximação. Ou seja, existem situações em que a fala tem o formato, tem as características da escrita, ou seja, mais elaborada. Mas também existem situações em que a escrita tem a cara da oralidade, ou seja, tem o formato da oralidade. Vou dar dois exemplos. Imagine numa conferência, o conferencista convidado, por ser especialista da área, ele escreve o texto, porque aquele texto vai ser publicado nos anais daquele evento. Mas se ele ler o texto, ou se ele fizer uma leitura sem contato com o público,
vai haver um distanciamento muito grande. Por isso que é aconselhável, principalmente aqui no Brasil. Na Europa, os conferencistas leem os textos e as pessoas não têm problema nenhum em ouvir a leitura do conferencista. Aqui no Brasil, não. Aqui o cara é conferencista, ele foi convidado para ser especialista, mas ele não pode ler o texto sob o risco de perder o contato, de perder a atenção do público. Então, um texto numa conferência, ele precisa ser oralizado, porque a conferência significa que o sujeito escreveu, mas ele não pode ler o texto inteiro. Então, por isso que ele oraliza aquela leitura. Agora, imagine um tipo de escrita com a cara da fala, quando a gente escreve na internet. Alguns dos gêneros, o chat, por exemplo, ele tem a cara da oralidade. Inclusive muitas abreviações, muitos cortes, um conjunto de sinalizações, os chamados emoticões, que vão substituir algumas carinhas que a gente faz na hora da fala. Mas ele é todo produzido no teclado, ou seja, ele é escrito. Então, essas são as duas grandes teses desse tema. Oposição total entre fala e escrita ou um contínuo entre essas duas modalidades. Um outro tópico que tem despertado o interesse de muitos pesquisadores é a descrição de gêneros textuais. Os últimos 15 anos, a linguística, de um modo geral, cresceu bastante, principalmente com congressos dedicados à descrição do funcionamento de gêneros textuais específicos. E por gêneros textuais, eu estou querendo que você imagine aí, por exemplo, uma bula de remédio é um gênero textual. Ele tem um formato, uma sequência de produção que é própria deste gênero. E se aproxima, por exemplo, do gênero instrução, manual de instrução, que é bem diferente de um gênero bilhete. Ou seja, já tentaram fazer uma catalogação e chegaram a aproximadamente 4.000 gêneros textuais. Claro que na nossa sociedade, que elegeu a escrita como modalidade principal, privilegiada, nós usamos aproximadamente 20, com mais frequência, 20 gêneros textuais. Mas tem sido um tema que tem rendido bastante pesquisas e tem esclarecido, tem trazido muita luz para a produção de texto. Haja vista, por exemplo, que só entra na universidade quem faz uma redação. E essa redação é no gênero dissertativo, ou seja, se defende uma ideia e essa ideia é defendida por meio de argumentos. Se propõe a solução de um problema no título e o sujeito tem que argumentar contra ou a favor, enfim, colocar um posicionamento. E por fim, um outro tema extremamente buscado pelos linguistas da atualidade é a caracterização dos novos gêneros digitais nascidos com a internet. Então, como é que a gente pode classificar aquilo que a gente escreve nesses programas de mensagens, do tipo WhatsApp, do tipo Viber, por exemplo? Aquilo é um bilhete? Aquilo é um bate-papo? Ou aquilo é apenas uma corrente de mensagens, principalmente depois da construção dos grupos, né? Muitas pessoas têm conseguido substituir o e-mail por essas pequenas mensagens, porque o software comporta, inclusive, o envio de anexos até grande, imagem, enfim. E como classificar este gênero tão badalado hoje em dia? Então, nós vimos aqui alguns dos temas mais pesquisados atualmente entre os linguistas do texto. Na próxima aula, a gente volta a tratar alguns desses tópicos de modo mais específico. Muito obrigado pela sua audiência, continue com a gente e a gente vai voltar a tratar esse tema com mais especificidade. Até a próxima!